Boa tarde, vamos sim. A todas as pessoas aqui, ouvintes. Bom, eu faço parte do GP de Judaísmo, né? Judaísmo Contemporâneo da PUC, junto com a Andrea e com a Juliana, e eu agradeço o convite das duas para representar o nosso grupo nesse evento, e eu me sinto honrada e eu espero que eu esteja à altura do grupo, né, para apresentar esse tema hoje. Na Nussbaum, a questão da fortuna moral, né? Vamos falar hoje. Que é exposto por ela numa obra, Fragilidade da Bondade, que é esse livro aqui. Eu acho que todos estão vendo. Um livro maravilhoso, é um livro que lançou ela para o mundo intelectual como uma filósofa de renome, né? De 1986, e no Brasil ele foi traduzido em 2009. E essa referência que eu tenho aqui é essa obra hoje para tratar dessa fortuna moral, Nussbaum, os artigos, alguns artigos sobre a obra, dentre eles um do professor Bernardo Ferreira, da UERJ, do Bernard Williams e do Charles Taylor. Então, se quiserem depois referências, eu posso passar para quem pesquisa Nussbaum, que é a minha área de estudo. Bom, pelo título, né, a gente pode perceber que a nossa viagem hoje vai nos levar a uma outra época, para analisar a vulnerabilidade, a delicadeza da vida boa, da vida moralmente boa, né, que, como Nussbaum mesma ela esclarece, a bondade do título, né, fragilidade da bondade, deve ser entendida como o bem humano, o eudaimonia, não como bondade de caráter. Né? E essa fragilidade, atravessada pelo incerto, pela contingência, pelo desconhecido, numa ética que não é a nossa, que não é a kantiana do dever ser, mas a ética da tragédia, na tragédia, numa cosmologia, numa cosmogonia que é diversa da nossa, e na filosofia grega. Esse é o recorte, né? Tudo tão diferente dos conceitos que a gente tem hoje, dos nossos conceitos, e que, ao mesmo tempo, nos afeta, né? De forma quase que inconsciente. Por quê? Porque faz parte da nossa tradição e nos constitui, né? Tudo isso para a gente se ambientar a respeito do título da obra e numa tentativa de evitar anacronismos, principalmente na minha análise aqui. Nessa época do lançamento do livro, ela era, assim, relativamente desconhecida, fora do meio acadêmico, especializado, né? E foi esse livro que projetou Martha Craven Nussbaum como uma filósofa de destaque estadunidense, né? E, embora esse livro seja extenso, ele tem discussões profundas, sim, ele não é um livro que a gente pode classificar como comercial de forma alguma, ou espécie de literatura de aeroporto, não. E mesmo assim, alcançou um sucesso imenso, né? Esse livro vai tratar, então, justamente dessa tensão entre o papel da fortuna, da contingência na existência humana e a aspiração a uma vida moralmente realizada, né? Com dois recortes. Então, recortes temporais e temáticos. Primeiro recorte da obra que a Nussbaum nos traz, da tragédia grega do século V, antes da Era Comum, ou Era de Cristo, e dos textos filosóficos do século IV, antes da Era Comum também. Então, um dos pilares dessa discussão vai residir na ideia de que pode existir, eu cito Nussbaum agora, uma lacuna entre ser uma pessoa boa e conseguir viver uma vida humana florescente. E tudo isso ela vai trazer em dois níveis de análise. Um nível de caráter histórico e outro de natureza filosófica, né? Mas esses dois níveis nessa obra, eles não estão no mesmo plano, tá? Não são tratados da mesma forma por ela, né? Bom, ela é filósofa, então, intuitivamente, a gente pode tentar adivinhar qual vai ser a ênfase da análise, né? E ela, inclusive, foi criticada por isso, né? Porque, por exemplo,
a historiografia grega, a sofística, a contemporâneas dos autores trágicos e da reflexão filosófica de Sócrates, por exemplo, ela não estão no livro, né? Ou que ela não analisou de maneira mais detida a tragédia, a filosofia e polis, essas relações entre elas. Só que isso não é o que a filósofa queria escrever, né? Isso talvez tenham sido desejos e expectativas dos críticos, que não é, muitas vezes, parâmetro de julgamento de uma obra. Então, a força desse livro, a finalidade da pesquisa da Nussbaum, está simplesmente no modo como o conhecimento sobre a antiguidade clássica e a competência filológica dela se combinam para abordar um problema filosófico. Então, o foco é filosófico, o livro é de filosofia, tá? Não é histórico. Então, essa erudição profunda da Nussbaum, esse aspecto histórico, ele só foi mobilizado para investigar essa questão de filosofia moral. E ela analisa a questão da fragilidade e da bondade, portanto, a partir dos gregos, e não exclusivamente nos gregos, tá? A base histórica vai servir, portanto, como um propósito específico, que ela se dispôs a abordar no livro, e as relações entre a ética e a fortuna. Então, agora que a gente descobriu do que ela está falando aqui, né, com esse título, a gente pode chegar na fala de hoje. Dada essa introdução toda, etc. Eu, infelizmente, não vou ter tempo de fazer uma apresentação da autora e as obras e o que ela vem fazendo hoje, etc., mas eu posso fazer um merchan do meu livro, que eu vou lançar nos próximos dias, está no Prelo, a respeito da Nussbaum, tá? Aí eu aviso a Andréia e todos mais. Aqui, então, vamos chegar na fortuna moral, moral luck, que é um termo que foi cunhado não por Nussbaum, mas por um filósofo inglês chamado Bernard Williams, em 1981, num artigo com esse mesmo título, ele critica as concepções éticas kantianas. Por quê? Porque para Williams, um dos equívocos do racionalismo e da pretensão de universalidade é justamente a ênfase nessa impermeabilidade da moral, em face das circunstâncias nas obras de Kant. Então, nas quais não há qualquer dependência, por exemplo, de condições externas para o juízo, para deliberações, e nas obras também do Kant, a vontade incondicionada seria o elemento definidor da vida ética, e que está sob o controle do próprio agente, né? O agente tem a determinação exclusiva autossuficiente. E aí a gente pode se perguntar, mas não é assim? Você quer, você pode, você consegue, né? Assim, no mundo mágico do idealismo kantiano né? Mas a gente sabe que não é. Bom, justo esse é o ponto que o Williams vai atacar, tá? Em oposição a essa moral autossuficiente ou vontade moral autossuficiente. Né? E ele discute, então, o papel que a experiência da fortuna vai desempenhar condicionando nossas ações. Mas não é só condicionando nossas ações, ele ainda vai procurar analisar que papel a experiência da fortuna tem na própria justificação racional que a gente formula a respeito delas, das nossas ações, né? E para ele a fortuna determina, então, nossas avaliações morais e nossos sentimentos morais. E aqui eu faço um parêntese a respeito para esclarecer o que o autor entende como fortuna moral. O Bernard Williams, ele não pensa a fortuna só como acidental ou aleatório, mas principalmente o que vai escapar do controle do agente e simplesmente acontece com ele, por força da efetividade. Essa é uma palavra importante para a definição dele. E aqui eu dou um exemplo da tragédia para a gente pensar. E aí depois vocês me falam se eu exemplifiquei corretamente. A gente pode pensar na Cassandra, o que ela fez, né, para ser, por exemplo, amaldiçoada por Apolo, para ter uma vida atravessada por uma cosmogonia maior que ela, né, e que não eram acidentes, né, mas tinham uma força de efetividade, de trazer desgraças para ela que ela não tinha como se defender, né.
E aí a gente volta para o argumento do Bernard Williams, de aceitar sem nenhuma reserva a ideia kantiana de moral só é para ele possível se a gente desconsiderar uma série de experiências humanas, ou seja, uma vida sem essas experiências que envolveria uma reconstrução dos nossos sentimentos, da nossa visão sobre nós mesmos, muito mais vasta do que se poderia supor. E aí eu acrescento também, uma vida sem essas experiências simplesmente não existe, né? Não é humana. Então, nesse aspecto, a crítica, o questionamento de um dualismo que estaria na base dessa concepção kantiana, que é paralelo às oposições entre, a gente pode pensar em ser e dever ser, ideal, real, sujeito e objeto, né? Em contrapartida, a afirmação do significado ético da fortuna vai buscar negar a estrita separação entre esses dois níveis, que nos impede, então, de imaginar uma vida moralmente boa, que estivesse, então, desvinculada das circunstâncias e que a atividade moral encontra a sua realização. Essa é a profundidade do debate, né? O debate entre os conceitos modernos, da filosofia moderna, e suas idealizações, vamos colocar assim, versus a vida como ela é, né, com variáveis infinitas. Então, se desloca o interesse intelectual da intenção e da racionalidade, da conformação racional da vontade do agente, para dar foco à ação, do ponto de vista da sua prática. E por isso o pensamento moral da antiguidade parece mais adequado. Até aqui, Williams, não cheguei na Nussbaum ainda. E aqui eu cito Aristóteles, então, porque isso é uma frase conhecida, quando ele afirma que um homem justo é o que pratica a justiça. Na vida humana, concebida como uma prática, um agir, do qual o homem é o autor dessa vida, né? E o fim é a eupragia, uma boa prática, um feito, né? Então, tudo isso que o Williams já elaborou, a Nussbaum vai tomar para si o problema da fortuna moral. E, obviamente, ela não vai repetir as análises do Bernard Williams, mas, tomando como base essas análises, ela vai, uma espécie de alterar o foco do eixo de análise que já foi pensado por ele. E que eixo é esse que ela alterou? Né? Que é essa obra inteira. Então, na verdade, o que eu apresento é uma espécie de resenha dessa obra, porque ela discute a fortuna moral na obra toda. Né? Como a gente viu, Williams buscou mostrar que a própria avaliação racional das nossas escolhas morais não é imune à fortuna. E, portanto, o sujeito moral não pode ser pensado fora das condições nas quais os seus julgamentos são feitos. Né? E um exemplo para a gente, que aí vocês também me falem se eu coloquei esse exemplo certo, porque não é da Nussbaum, se houver algum erro, é meu, tá? É como o vigia em Agamenon, porque o vigia, lembrem da tragédia, ele precisa acender a tocha para avisar a Clitemnestra que o marido está voltando, né? O que o vigia está ali? Eu estou cumprindo um dever, talvez a minha chefe, o patroa, a dona, porque ele era um servo, né? Exigia isso por saudades do marido, para saber com antecedência quando ele estava voltando da batalha. E Vigia não tinha ideia que ela também queria que as tochas fossem acendidas para que ela pudesse planejar a melhor forma de matar o marido, né? Então, vejam, o campo de visão do vigia é tão baixo que era impossível para ele enxergar toda a trama, o que realmente estava acontecendo ali. Né? Então, de novo, o sujeito moral não pode ser pensado fora das condições nas quais seus julgamentos são feitos. E saindo dos nossos exemplos agora e voltando à temática, a Nussbaum vai fazer o que de diferente do Williams? Ela vai enfatizar
os impasses objetivos que são resultantes dessa tensão. Então, entre a busca de uma vida moral bem-sucedida e as contingências para essa realização. E para isso ela divide essa questão da fortuna moral em 3, usando, obviamente, para ela, né, o método aristotélico, numa espécie de fenomenologia da vida ética frente à fortuna. Então, divididos em 3, essa questão da fortuna ética, a primeira divisão dela, ela traz quais seriam as atividades que são inseparáveis de uma vida boa. Exemplo, amizade, amor, política, etc. Seriam atividades que já são vulneráveis ao risco, às incertezas e ao perecimento por definição, né? Segundo aspecto que ela subdivide é que, como essas coisas tidas como valiosas são várias coisas, elas podem conflitar entre si, podem gerar circunstâncias conflitantes que não estão sob a ingerência do controle humano, né? E a terceira subdivisão dela, ou subquestão, ou aspecto desse um desdobrar que ela faz da fortuna moral, os sentimentos, emoções, desejos nos vinculam a objetos particulares e contingentes, o que para ela necessariamente nos expõe a essa precariedade e à indeterminação constitutiva desses mesmos objetos. Então, essa subdivisão da ênfase dada por ela no papel moral da fortuna vai ser exposta e misturada com alguns temas centrais do livro. E aí, de novo, né, ela é a rainha das listas e é a rainha das subdivisões também, para quem já está acostumado com o Nussbaum. Primeiro exemplo que ela subdivide, a dependência da vida moral bem-sucedida em relação a fatores que escapam ao controle dos agentes. Aí, a fragilidade dos valores morais humanos e a sua vulnerabilidade aos conflitos e à contingência também. Depois, aos riscos da crença na possibilidade de eliminação do acaso da existência humana. Lembram? Eu quero, eu posso, eu consigo? Né? Um risco essa crença. E, finalmente, os limites da pretensão à autossuficiência racional no pensamento ético. E aí ela fecha o livro. Então, tudo isso Nussbaum, ela já apresenta no primeiro capítulo da obra, do que ela vai tratar, seu método, a abordagem que pretende adotar. A partir desse recorte, lembram do recorte? Tragédia grega, século V antes da Era Comum, e dos textos filosóficos do século IV antes da Era Comum, ou era antes de Cristo. Somados a que ela traz na obra, a análise do Bernard Williams, a erudição brutal dela, né, com foco nos impasses objetivos da questão. Então, esse é o resumo do resumo do resumo dessa obra aqui. Como é o foco nos impasses objetivos, nos demais capítulos, o que ela vai fazer? Ela vai subdividir em 3 de novo. Ela vai tratar primeiro dos insights da tragédia grega, dos impasses da tragédia grega. Depois ela trata da ética em Platão, e na terceira fase, ela fecha com Aristóteles, na busca de uma filosofia moral na medida do humano. Então, esse é o caminho percorrido por ela nessa obra de mais de 400 páginas para nos explicar a fortuna moral, né? E o que ela denomina insights da tragédia? Os impasses morais decorrentes dessa exposição da vida humana às contingências da fortuna. Então, os conflitos práticos que os enredos das tragédias oferecem, porque as circunstâncias restringem as possibilidades de escolha dos agentes, né? O que torna a decisão imperativa nas tragédias. E é imperativa entre opções que são igualmente valiosas, mas que são mutuamente excludentes. E nessas condições em que se apresentam e são imperativas, não há outras. E não há, mas eu queria tal coisa, não tem uma terceira posição? Não, nas tragédias não temos, né? Então, ela vai reabilitar o mito, não nos moldes do romantismo alemão ou correntes junguianas, mas para pensar
como um horizonte de sentido da verdade do mito, e não da realidade dos fatos. Tá? Um exemplo desse dilema agora, para a gente entender. Situação de novo de Agamenon na tragédia de Ésquilo. Voltamos para ele. Aqui é o exemplo que ela traz, tá? Na qual ele se vê obrigado a escolher entre sacrificar a sua filha Ifigênia e salvar o exército, né, sob seu comando, ou não realizar nenhum sacrifício e levar todos à morte. Então, ambas alternativas que estão ao dispor dele vão levar a uma falta, uma renúncia a um valor que ele tem por irrenunciável. Então, e mais o que não está nos livros, essa é a minha parte, diria eu, que a gente pode acrescentar, que não está no exemplo da Nussbaum. Ele sabia, se a gente tem um pouquinho de conhecimento, que, de acordo com a lei antiga, o reequilíbrio do cosmos só seria possível com o derramamento do próprio sangue, dele. Né? Ou seja, com a sua morte, e que a esposa que teve o seu sangue derramado através da filha poderia matá-lo. Então, ele já, naquela sociedade, naquele mito, naquela tragédia, era direito dela. Então, ao mesmo tempo em que ele estava sob as contingências, ele assinou a própria sentença de morte também, né? E ele estava ciente disso. Então, diante desses valores irrenunciáveis, a gente tem uma nova tensão, diz a Nussbaum, entre o reconhecimento da vulnerabilidade da vida humana, à fortuna, e uma aspiração a uma ordenação moral da existência que seja capaz de garantir algum controle sobre os acontecimentos, né? E a redução dos conflitos práticos. Uma aspiração que ela diz naturalmente legítima, mas que empobreceria a vida humana como nós conhecemos, como disse Williams também. Ela concorda com ele nesse aspecto, que precisaria ser completamente reconstruída. Então, diante disso, ela encaminha a discussão para a segunda parte do livro, agora sobre o pensamento ético em Platão, no capítulo no qual ela denomina, é uma pergunta, tá? Platão, bondade sem fragilidade? E aqui Platão vai ser o portador por excelência de um projeto de imunização da vida ética em relação às contingências, ou seja, e de uma aspiração à autossuficiência racional. O pensamento de Platão nessa fase estaria, portanto, em continuidade com as percepções do teatro trágico, sim, mas caminharia no sentido de uma elaboração, de uma reflexão claramente antitrágica para ela. Essa reflexão postula um tipo de saber que só pode ser alcançado caso a gente se eleve para além do meramente humano, né? Só depois de uma depuração da falibilidade, da contingência, a gente seria capaz de pronunciar juízos adequados e propiciar uma orientação correta para as nossas vidas. Então, do alto desse ponto de vista, os objetos particulares poderiam ser vistos como uma mera expressão contingente, né, de algo permanente e universal, que não está ali ainda. E por isso, os sentimentos, paixões, os apetites corporais, no seu apelo a essas realidades transitórias, perderiam esse mesmo apelo e razão de ser nessa realidade não transitória, né? No entanto, depois de analisar isso, que ele teria essa reflexão, ou elaboraria uma reflexão antitrágica, a própria Nussbaum expõe que essa não seria a última palavra de Platão, e porque no Fedro ele teria revisto suas concepções sobre paixões, afeições, para reconsiderar o papel do amor por um ser particular, como uma via para a excelência ética. Então ela já ameniza, né, e traz essa citação do Fedro, e encaminha para a terceira e última parte da obra, na análise de Aristóteles. E aí, aqui, ela vai tentar responder a seguinte questão: qual a abordagem adequada da vida humana e de suas legítimas aspirações a algum tipo de racionalidade moral,
sem desconsiderar a fortuna. E essa é a parte mais longa do livro, e que ela expõe o seu ponto de vista. Então, Aristóteles é apresentado aqui nessa parte, confrontando-se com o desafio colocado pelo pensamento de Platão em busca dessa filosofia moral na medida do humano, né? A reflexão por meio da filosofia de Aristóteles é para ela, então, esse esforço de restauração no interior da filosofia, por meio da filosofia, de uma compreensão da vida moral que estaria afinada com a nossa visão sobre nós mesmos. Ela é bem crítica em relação a empreendimentos intelectuais que exigem que a gente se afaste de opiniões sobre a natureza da vida moral, etc. Para Nussbaum, a ética aristotélica, ela reata com o mundo da tragédia, justamente porque ela é antropocêntrica, né? O que ela leva a assumir a fortuna como constitutiva da vida e que os seres humanos são capazes de viver. E esse reconhecimento vai impactar a compreensão do papel dessa racionalidade prática que não pode ser pensada alheia a essas circunstâncias, tá? Essa sabedoria prática, ela requer não só o conhecimento de normas gerais, mas principalmente a percepção dos particulares concretos envolvidos nessa deliberação. Tá? E o que Nussbaum observa, então, em Aristóteles, são os limites do discurso da filosofia moral, que, de novo, estão dados pelos limites do humano. E a sua matéria, entre aspas, é o bem humano, ou a vida boa para um ser humano, né? Eu diria com todas as vulnerabilidades que a gente ignora, né, diuturnamente, que quando a gente observa pessoas na correria do dia a dia, por exemplo, parece que a gente está vendo seres completamente autônomos e imortais, né? E isso também pode ser visto como uma ideologia. E esse bem, por estar exposto à fortuna, é frágil. Então, quero terminar. Eu gostaria só de ler uma parte 325 e citar uma anedota judaica bem curtinha. 325 dessa obra de Nussbaum. Assim, novamente, queremos que a vida boa inclua para a plenitude de valor alguns componentes relacionais particularmente vulneráveis ao acaso. No entanto, por não querermos ficar insuportavelmente à mercê da fortuna, optamos por uma concepção de cada um deles que lhes assegura um grau relativamente elevado de estabilidade. Nunca podemos ter certeza de que não tornamos a vida humana vulnerável demais, ou que, ao buscar a estabilidade, não omitimos alguma coisa. Fim da citação. E a anedota judaica a gente tem uma frase, né, que Deus criou o mundo em 7 dias e percebe-se. Ou seja, agora eu vou explicar a piada. Tudo muito bonito, né? Mas a precariedade é patente. Nossa, e se a gente assumir isso, quem sabe a gente tem um ponto de partida. É isso. Muito obrigada.